Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e sextou! Finalmente sexta-feira chegou e também acabou a 14ª rodada do Brasileirão. Como é que foi a rodada pro Fogão, né? O Botafogo venceu, viu também o Flamengo vencer, né? Na mesma noite do dia da quarta-feira, e ontem a rodada acabou com os resultados ali previsíveis, né? O Bahia passou pelo Juventude, Bahia que jogava em casa, fez 2-0, e o Palmeiras arrancou um empate diante do Grêmio lá em Caxias do Sul, né? Eu falo arrancou porque o Grêmio vencia a partida por 2-0 até os 28 minutos do segundo tempo, e a equipe do Abel Ferreira acabou conseguindo empatar em 2-2, né? Ficou assim a tabela. O Flamengo tem 30 pontos e 9 vitórias, tá? Nas 14 rodadas, seguido por 3 equipes com 27 pontos. O Botafogo está em segundo lugar, o Botafogo é o vice-líder do campeonato por critérios de desempate, né, pelo saldo. Em seguida vem o Palmeiras e fechando o G4 o Bahia, a equipe do Rogério Ceni, fazendo aí também um grande campeonato. Então, Flamengo 30 pontos, Botafogo 27, Palmeiras 27, Bahia 27, fechando aí o G4. Hoje, né, nesse momento, nesse recorte de 14ª rodada, os postulantes ao título, né? Mas, claro, a gente sabe aí que tem outras equipes ainda sonhando com isso, né? Mas, no frigir dos ovos, como se dizia antigamente, foi uma boa rodada para o Fogão. Esse empate aí do Palmeiras, né, de certa forma, foi positivo, beleza, pessoal? Fluminense que continua o seu martírio, né? Empatou 1-1 com o Internacional, continua lá na lanterna. Pessoal, Igor Jesus, né? A gente viu essa semana, teve o Alan sendo apresentado na quarta-feira, ontem a chegada do Thiago Almada, né? O maior reforço de todos os tempos do futebol brasileiro, e agora chegou a vez do Igor Jesus ser apresentado no Newton Santos. Se você está vendo esse vídeo antes das 14 horas, convido vocês a assistir a Botafogo TV, nesse horário, 2 da tarde, será a apresentação daquele mesmo formato que vocês já estão acostumados, né? A imprensa recebe, né, faz perguntas ali ao novo contratado, né? O novo centroavante do Fogão, e depois o Igor Jesus vai para o sofá ali com a Hannah Santos, minha amiga Hannah Santos, com o Gabiru, com o Cadu Macri, enfim, com a Amanda, a galera toda da Botafogo TV fazendo perguntas ali mais descontraídas, né? Pede para tirar uma selfie, enfim. Igor Jesus, então, hoje, a partir das 14 horas, só relembrando, né? O Igor Jesus assinou o contrato com o Botafogo até 2028, isso mesmo, um contrato aí longo, ele que estava atuando lá no futebol dos Emirados Árabes, no Shabab Al Ahly, né? O jogador tem 23 anos, cria da base do Coritiba, participou também da seleção brasileira de base, né? E esse ano aí estava com um retrospecto muito bom mesmo. 25 jogos, total de 4 assistências e 17 gols. Uma marca impressionante aí, quase, né? Mais um pouquinho chegava a 1 gol por jogo, né? Então o Igor Jesus vem para disputar a posição, né? Com o Tiquinho Soares, e para muita gente, inclusive, a expectativa do Igor até assumir a titularidade nesse momento que o Tiquinho ainda não reencontrou o seu melhor futebol, né? No último jogo, iniciou até no banco, né? Entrou só na segunda etapa o Tiquinho. Tiquinho tem sido útil em alguns jogos, né? Como fazendo aquele pivô que ele faz como ninguém, dando assistências, como foi na partida contra o Bragantino, né? Que ele deu 2 assistências para o Sheik Eduardo, né? Mas, de qualquer forma, muita gente querendo ver o Igor Jesus nesse retorno dele ao futebol brasileiro. Certamente hoje vai ser perguntado a ele como é que vai ser essa disputa interna aí com o Tiquinho Soares, beleza? Galera, vamos falar aí de um jogador que ano passado despontou aí como um ídolo da criançada, muita gente ali torcia o nariz quando ele não entrava em campo, né? E depois, obviamente, foi perdendo espaço na medida em que houve aí a derrocada, né? Que o time caiu de produção de forma vertiginosa no segundo turno do Brasileirão 2023. Estamos falando do paraguaio, do baixinho, driblador, ciscador para alguns, Matias Segovia, o Segovinha, né? Foram tantas notícias essa semana que eu acabei esquecendo de falar
né, que eu falei muito en passant, né, muito por alto, que o Segovinha e o Carlos Alberto estavam reintegrados ao elenco do Botafogo, né? Foi justamente ali no dia em que foi inaugurado o novo núcleo, né, de saúde e performance Life Fit no Lonier, né? Então, Segovinha e Carlos Alberto fazem parte dos planos do Botafogo, fazem parte, né, ali do elenco que o Arthur Jorge já percebeu que tem que ser maior do que ele vinha trabalhando, né? Já que a maratona é intensa, 3 competições, o elenco do Botafogo já dá provas claras de que não está sustentando, né? E isso não é só com o Botafogo. Mas Carlos, o Botafogo não, ali chega nos 25 minutos do segundo tempo e a equipe morre, né, de preparo físico. Então, justamente por isso, o Botafogo precisa aumentar o seu grupo. Então, o Segovinha, a princípio, né, o Arthur Jorge conta com ele, porém, surgiu uma notícia ontem de que o seu empresário, o Diego Serrati, deu uma entrevista a uma rádio lá do Paraguai, né, dizendo que o Segovinha tem uma proposta na mesa para deixar o Fogão já nesse segundo semestre, né? O empresário, claro, né, fez a parte dele, né, vendeu ali a ideia de que o Segovinha foi muito bem, arrebentou lá na Bélgica no primeiro semestre, no Molenbeek, e por isso teria despertado o interesse aí de uma outra equipe, provavelmente europeia, né? Então, o que ele disse? Tudo está nas mãos da comissão técnica e do Arthur Jorge. Se o Botafogo ainda quer contar com o jogador, se o Segovinha é um jogador fundamental, né? Ou se de repente o Arthur Jorge vai dizer, olha, tá liberado, pode vender, né? Já que o jogador pertence ao Botafogo. O Botafogo ainda estava, na verdade, pagando ali as parcelas ali da compra do Segovinha. E aí eu quero saber a sua opinião, comenta aí embaixo se vale a pena a gente contar com o futebol do Segovinha, né, para ter no elenco ali, reforçar o elenco, as opções, ou se já deu o que tinha que dar, o Segovinha não passa de uma promessa e melhor ele ser feliz em outro lugar. Comenta aí embaixo, quero saber de vocês. Ainda falando de mercado, o zagueiro Souza, que também esteve lá no Molenbeek e retornou recentemente, tem uma proposta da equipe do Mafra de Portugal, é uma proposta ali na casa dos 700 mil euros, que dá algo em torno de 4,100 milhões de reais, tá? Além de sondagens da Rússia e da Ucrânia, né? 2 países aí que estão envolvidos, vocês sabem muito bem, né? Aquele problema todo. Mas o futebol do zagueiro Souza interessa e é provável que o Botafogo realmente acabe se desfazendo do jogador, né? Todo mundo está sabendo que o Botafogo está no mercado para trazer 1 ou 2 zagueiros, né? O Bombito ficou meio agora em segundo plano, jogador canadense, né? Já que o Colorado Rapids não curtiu a proposta que o Botafogo fez. Mas o Botafogo segue firme aí, tentando, além do Bombito, trazer, né, um jogador para assumir titularidade. Ficou muito claro isso, falei bastante ontem no vídeo de ontem, tá? Falando em vídeo de ontem, quem me assistiu ontem, parece que eu estava prevendo, né, que o Botafogo, em uma semana, praticamente menos de uma semana, enviaria um segundo ofício à CBF, tá? Eu comentei isso aqui ontem, que esses erros aí consecutivos de arbitragem nos jogos do Botafogo acabavam causando, né, aquele segredo que ninguém quer muito falar, né? A opinião pública fica ali meio em cima do muro, mas fica um pensamento da galera, né? Especialmente a nossa torcida, claro, de que existe algum tipo de retaliação da CBF em relação ao Botafogo. Então esse ofício que o Botafogo enviou ontem à CBF fala com todas as letras sobre isso, né? Então vamos lá. Em algum momento ali do ofício, o Botafogo, inclusive, cita o caos institucional na arbitragem brasileira, né? Então, palavras aí duras desse ofício. E também comenta, aí sim, o ponto principal, né? Que o processo movido na justiça pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, contra, né, o dono da SAF, John Textor, poderia estar, de certa forma, ali influenciando, mas aí o Botafogo deixa muito claro que não pode e nem deve causar qualquer influência nas competições organizadas pela CBF. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Botafogo deixando claro
que esses erros de arbitragem acabam sugerindo, né, de que há realmente ali uma mágoa, né, para usar um termo leve, né, em relação ao Fogão. E de fato, eu imagino até o seguinte, que se o Edinaldo quer transparecer que a CBF tem uma enorme lisura nas arbitragens, é transparente, não tem nada de manipulação de resultados, como, né, foi criada até a CPI lá em Brasília, acho que a maior prova seria justamente ter um campeonato com boas arbitragens e o Botafogo não ser prejudicado, né? Seria assim, digamos, o Botafogo termina o ano, é campeão, ou então termina no G4, de uma forma ali límpida e cristalina, sem muitos erros de arbitragem, tudo dentro da normalidade, que a gente sabe que eventualmente pode acontecer, seria a forma mais nítida e clara do Edinaldo responder o Textor: olha, o que aconteceu no passado, ficou no passado, o que está aí é isso, o campeonato, árbitros erram para qualquer equipe, né? Não é diferente com o Botafogo. Mas o que tem acontecido não sugere isso. E aí, obviamente, né, até a imprensa, né, começa a falar que realmente está muito estranho, né? Está muito estranho essa coisa do Botafogo em sequência sendo prejudicado pela arbitragem. O Botafogo, inclusive, cita nesse documento o erro agora recente do jogo com o Cuiabá, né? A entrada violentíssima em cima do Gregory, já tinha tido uma entrada violentíssima em cima do próprio Gregory no jogo com o Fluminense, em que o Botafogo ganha por 1-0 o jogo, mas não apaga esse erro de arbitragem. O erro, obviamente, no jogo Vasco-Botafogo, a entrada do Hugo Moura em cima do Tietê, né? E cita também a questão do pênalti. O pênalti que o Isidro Pita sofreu do Lucas Alter não é discutido, foi pênalti, empurrou. Mas por que então, no jogo lá do dia 19 de junho, entre Botafogo e Atlético Paranaense, o pênalti em cima do Júnior Santos, similar, né, de empurrão na área, não foi marcado, não teve VAR? Então são esses questionamentos que o Botafogo faz agora. Eu acho que o momento é propício, a hora é agora de se levantar isso. Por que o VAR parece estar sempre dormindo nos jogos do Botafogo? Por que o VAR, em nenhum desses lances, chamou o árbitro, né? Poderia até o árbitro chegar lá na cabine do VAR e ver, não, mantenha a decisão de campo, cabeça dura, né? Poderia até acontecer isso, mas por que nenhum desses jogos o VAR chamou o árbitro para rever o lance? No mínimo, estranho. É isso que o ofício do Botafogo traz, né? E justamente essa questão da opinião pública. A opinião pública começa a, né, se não deu até agora, começa a dar razão para o John Textor, porque né, tantas coincidências acontecem assim. Vamos botar aí coincidências com aspas, né? Falando em aspas, o atual vice-presidente do Fogão, Vinícius Lopes, que aliás é candidato a presidente no final do ano, né? Uma confusão danada, porque ele ali não vai ser na mesma chapa que o Durcésio apoia, né? Mas enfim, ele ontem também fez uma declaração apoiando o John Textor, né? E também criticando a própria Abrafut. A Abrafut, o que ela fez ontem? A Abrafut, que tem ali o Daronco, tem uma galera ali da arbitragem, né? Emitiu uma nota contra o Marlon Freitas, tipo assim, intimando o Marlon Freitas a explicar a entrevista que ele deu no intervalo do jogo, quando ele fala, não sei se foi pênalti e tal, não vi o lance direito, mas precisaremos lutar contra o sistema. E aí a Abrafut confrontou o Marlon Freitas nas redes sociais, né? Queremos que você explique o que é o sistema. E aí o que é o sistema, né? É aquela velha história. Vi até o Zé Fogareiro comentando muito bem. Abrafut, pergunte primeiro a Leila, porque ela foi a primeira a falar que havia um sistema. Então pergunte a ela. Ela pode explicar melhor, né, o que é o sistema. Depois foi repetido também esse discurso pelo auxiliar do Abel Ferreira, lá do Palmeiras, né? Então, voltando ao Vinícius Lopes, sobre a Abrafut, parece que há um critério distinto da arbitragem para com o Botafogo, né? Mas como se diz por aí, palavras do Vinícius Lopes ainda, como se diz por aí, que não há manipulação de resultados como o Textor sugeriu, e são apenas erros normais de arbitragem, o Vinícius Lopes deu uma ironizada, tem toda a razão de falar isso. Então, o nosso Botafogo deve ser muito azarado, né? Porque os erros, incrivelmente, só acontecem, ou a maioria deles acontecem nos jogos
do Fogão, sempre prejudicando o Botafogo. O Botafogo, desses jogos que eu acabei de citar, empatou com o Atlético Paranaense, de repente, se sai aquele pênalti antes, o Botafogo teria até virado a partida, né? Ganhou do Fluminense, então estamos reclamando de um lance em que o Botafogo, um jogo que o Botafogo ganhou do Fluminense, depois empatamos com o Vasco, certamente o Vasco com 10 jogadores teria sido uma presa muito mais fácil para o Botafogo lá em São Januário, né? O Botafogo que dominou as ações do jogo, né? Mesmo sem jogar bem, mas dominou o Vasco. E agora também um jogo que o Botafogo ganhou do Cuiabá, mas mesmo assim não é por isso que vamos passar pano para a arbitragem, que deixou mais uma vez de expulsar um jogador adversário do Botafogo, né? É complicado. O único jogo dessa temporada em que o Botafogo esteve em vantagem numérica é uma raridade isso. Isso aí dá pra gente lembrar bem. Foi o jogo contra o Juventude, em que o Botafogo já vencia o Juventude, né? E aí tem um jogador lá da equipe de Caxias do Sul que é expulso. Então, obviamente, facilitou as coisas. O Botafogo acabou abrindo uma goleada, né? A sua maior goleada no campeonato, 5-1. Então, uma equipe que joga com um jogador a menos, é óbvio que é uma grande desvantagem. E o Botafogo, a gente lembra de um jogo isolado contra o Juventude, um jogo que o Botafogo, volto a dizer, já vencia, né? E o Palmeiras empilhando jogos. Ano passado foi aquela coisa que a gente não cansa de falar. Em 38 rodadas, teve em 11 dessas 38 rodadas, né? Vantagem numérica contra o seu adversário. Como diria o Vinícius Lopes, o Botafogo deve ser muito azarado e o Palmeiras, eu completaria, deve ter muita sorte. É isso, pessoal. Sextou, ótima sexta-feira a todos. Vamos acompanhar então às 2 da tarde a apresentação do Igor Jesus e também acompanhar aí a qualquer momento novidades sobre o Thiago Almada, tá no Rio de Janeiro, né? Para assinar contrato, para fazer todas aquelas promoções. Só para fechar, galera, o pessoal tem perguntado se tem chance do Almada jogar no Botafogo, estrear no Botafogo antes das Olimpíadas. As chances são pequenas, né? São mínimas, porque o Botafogo pega o Galo agora no domingo, depois pega o Vitória no meio de semana, e o Palmeiras no dia 17. Teria chance, talvez, eu diria, no jogo contra o Palmeiras. Mas, por enquanto, nada definido. Pode ser que a gente só tenha a estreia do Almada justamente no retorno dele das Olimpíadas. E aí, claro, vai depender de como será a performance da seleção argentina lá em Paris. E se isso é Paris. Beleza, galera? Deixe seu like, faça seu comentário. É muito importante para o canal continuar crescendo. Se você assistiu até aqui, é porque você curtiu o conteúdo. E não deixe de se inscrever também. Galera, estamos chegando a 10 mil. Conto com vocês, beleza? Grande sexta-feira a todos. Fogão pra cima sempre.